Pela graça de Deus e do Espírito de Jesus Cristo, aquele que tem toda a provisão e que nos dá a vida em abundância, nós prosseguimos meditando nas Escrituras. E neste momento, nós vamos meditar no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Este versículo, ele esclarece a natureza humana e o propósito de Deus em Cristo Jesus e o resultado da obra de Cristo na cruz. Portanto, vamos ler a palavra de maneira partida e separar os eventos ou os fatos deste versículo. Primeiro, visto, pois, que os filhos, aqui está dizendo filhos, os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue. Isto é, primeiramente, nós todos nascemos na carne e sangue, somos carne e sangue. O que é necessário acontecer para que nós fiquemos livres do pecado e da morte? Porque a morte é resultado do pecado, lembra? O salário do pecado é a morte. O que Jesus veio fazer? Ele veio destruir a morte. Mas como? E como que nós, nascidos em carne e sangue, podemos ter a vida eterna e sermos livres desta natureza de morte? Então prossegue. Destes também ele, Jesus, igualmente participou. Isto é, Jesus nasceu em carne e sangue como nós nascemos, por meio de Maria. Então, qual é o fato espiritual? Jesus tomou nossa carne e sangue, a minha e a sua. O que ele fez com ela? Para quê? Então, esse para quê revela o objetivo da morte de Cristo. Para que, por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui nós temos um mistério. Por quê? O diabo foi destruído por Cristo na cruz. Muitos crentes, muitas pessoas que são religiosas e creem no Evangelho, quando as coisas acontecem e as coisas ficam difíceis, nós dizemos que é o inimigo que está fazendo isto. Mas onde e como este inimigo age? Claro, o homem, por causa do pecado e da morte, se tornou um representante da natureza maligna. O homem se tornou diabólico. Como que o homem é diabólico? O caráter diabólico está no homem. Qual que é o caráter diabólico? Mentira, inveja, ciúme, ira. Todas as coisas negativas da alma do homem. Isto resume-se em morte, engano, falsidade. Tudo isto brota de uma natureza de carne e sangue. Por isso está escrito que carne e sangue não é do reino de Deus. Por quê? Porque é natureza maligna. Então o que Deus fez? Deus introduziu seu filho pela encarnação
para que ele participasse da carne e sangue, e levando este corpo, isto é, o corpo de Jesus, à cruz. Ele sendo puro, sem pecado e sem morte, sendo ele a vida, pois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sua morte tem e para sempre destruiu o diabo. Portanto, aquele crente que vive com medo das coisas diabólicas, aqueles que temem, que cismam, que imaginam, precisam perceber o que Jesus fez. Isso também está explicado na primeira carta de João, onde diz assim na primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vê bem, são os homens que, quando estão pecando, procedem do diabo, são filhos do diabo. Estes, desde o princípio, o homem peca. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, quais são as obras do diabo? São as obras da carne: idolatria, feitiçaria, prostituição, lascívia, inveja, divisão, ira, peleja, glutonaria, maledicência, todo tipo de maldade. Esta é a natureza humana. O homem é maligno. O que Jesus fez? Levou esta natureza à cruz. E nós que cremos nele, também participamos da sua morte. Por isso Romanos 6 é central para o Evangelho. Destruiu o diabo. Destruiu a morte. Pois se destruiu a origem do pecado e a natureza do pecado, livrou. Por isso nós lemos que livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O homem se tornou escravo da sua própria natureza. O homem pratica adultério porque tem natureza adúltera. Não há como você querer que algo que tenha uma natureza e uma espécie haja de maneira diferente. Observe, você não pode querer que um boi ou uma vaca aprecie uma música da maneira que um homem aprecia. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de tomar aquela obra, analisar, sentir. É indiferente. O animal, ele é indiferente. Por quê? Ele não tem capacidade. Assim é o homem pecador. Ele não tem capacidade de viver uma vida santa. Ele tem natureza para pecar. Por isso ele vai se embriagar. Por isso ele vai falar mal dos outros. Por isso ele vai para a divisão, para ser uns contra os outros. Por isso ele vai atender os seus interesses. E até mesmo quando vai orar, ele não ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Ele ora para que Deus faça alguma coisa para ele. Porque ele é egoísta. A oração é sempre para que Deus resolva o problema dele. Ora, precisamos meditar para compreendermos o sentido e a eficácia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade mais de nós falarmos que o inimigo fez isto ou aquilo. Ele age, o homem age porque tem a natureza maligna e o homem está fazendo as obras do diabo. Quem está fazendo as obras do diabo? É o homem. E é por meio da carne e sangue. É por isso que Jesus foi à cruz. Por que Jesus foi crucificado?
segundo o eterno propósito de Deus, para que por meio deste sacrifício, nós, nascidos de carne e sangue, participantes desta vida morta e sem santidade e pureza, nos tornássemos filhos de Deus e pudéssemos ser santificados. Portanto, esta é a nossa alegria. Guarde isto. Se você participar da morte e ressurreição de Cristo, você vai compreender que carne e sangue representa e é natureza maligna, a mentalidade humana é maligna, e que Jesus destruiu na cruz toda a obra maligna por meio da morte. Só isto é eficaz. Não adianta. Você pode cantar hino a vida inteira. Você pode fazer vigília a vida inteira. O homem religioso, ele ensina o homem a fazer algo para se tornar melhor. Nada pode fazer o homem melhor a não ser a morte de Cristo. Só ela pode nos livrar da carne e sangue, isto é, do pecado e da morte. Graças a Jesus e ao Deus eterno, no qual temos esperança, somos livres. Se conhecer a verdade, sereis verdadeiramente livres. Amém.